enquanto empresa, qual que é a missão da Hemisfera? Tornar as fazendas mais lucrativas. E aí quando o produtor fala, Lucas, mas eu nunca vi ninguém comprando esse crédito de carbono. A gente sempre comenta, que bom que você conheceu a Hemisfera agora, porque se você nunca viu, é porque até então estava te faltando esse conhecimento. Existem vários tipos de crédito de carbono no mercado e a Hemisfera trabalha com crédito do tipo RED, redução das emissões por evitar desmatamento e degradação. Hoje a gente trabalha com a certificação da certificadora Verra, que é a maior certificadora de crédito de carbono do mundo. Então você chega na fazenda, por que o produtor rural tem um caminhão-pipa? Ele tem um caminhão-pipa porque na época da seca está lá na margem da propriedade para pagar fogo. A Hemisfera Agro é uma empresa parceira da Facem. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Já passo aqui o microfone para os nossos facilitadores, palestrantes, e o palco é de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. Primeiramente agradecer aí o pessoal da Facem, o pessoal do GAF pelo convite. E hoje a gente vai passar então por esse tema. Que é um tema que está muito em alta hoje em dia e um tema muito relevante para os produtores rurais aqui da nossa região, porque é uma fonte de receita a mais que a gente consegue adicionar nas fazendas com uma área que até então, a chamada área de reserva legal, estava parada ali, era um passivo na fazenda. E hoje a nossa empresa, a Hemisfera Agro, traz essa solução, essa assessoria sobre como transformar esse passivo em uma fonte de receita a mais. Meu nome é Lucas, como apresentado aí, eu sou o diretor administrativo, estamos aqui com a Marianita Duarte. A gente vai contar um pouquinho para vocês aí da nossa empresa. Antes de entrar no tema, né, explicar a parte técnica do crédito de carbono, eu vou passar alguns slides aqui que contam um pouquinho sobre a nossa empresa. Por quê? No agro, como em qualquer outro setor, né, um dos grandes desafios é a gente conseguir traduzir a parte técnica, traduzir esse conhecimento na prática das fazendas. E aí, quando você fala em crédito de carbono, você dificulta 10 vezes mais, porque é um assunto que gera polêmica, é um assunto que gera dúvidas. Então, muito do nosso trabalho é de trazer a informação, é o que a gente chama de jornada do carbono, até chegar, de fato, na parte técnica e gerar essa receita para o produtor rural. E aí, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta aqui, até para entender quem está aqui junto conosco hoje. Quem sabe o que é um crédito de carbono do tipo RED? Levanta a mão aí. Então é excelente, ó. Todo mundo que está aqui ninguém conhece, então vai ser bom que nós vamos trazer um assunto novo, né? Quando a gente fala em crédito de carbono, o crédito de carbono ele é um tema mais amplo. Existem vários tipos de crédito de carbono no mercado e a Hemisfera trabalha com crédito do tipo RED, redução das emissões por evitar desmatamento e degradação, que é o crédito de carbono gerado em cima da área de mata das fazendas. Então esse é o crédito que a gente trabalha e que a gente vai apresentar aqui para vocês. E como eu disse, aqui ninguém conhece o que é o crédito de carbono do tipo RED, o produtor rural muitas vezes também não conhece. Então, para chegar onde a gente está chegando e aonde a gente deslumbra chegar no futuro, né, ser a maior assessoria de crédito de carbono do Brasil, a gente precisou se tornar a maior autoridade em crédito de carbono agro do Brasil através de muita geração de conteúdo, eventos, inclusive em parceria com a Facem, aqui com o GAF, para a gente trazer um pouquinho mais desse conteúdo para o produtor rural, para o agronegócio, até que de fato a gente consiga gerar esse crédito nas fazendas. Então hoje a gente tem mais de 500 conteúdos, mais de 9 mil seguidores nas nossas redes sociais, muitos conteúdos no YouTube, muitas aulas, conteúdos densos, né, de uma hora e meia, explicando um pouco sobre o que é o crédito de carbono, para depois a gente conseguir, de fato, entrar nas fazendas e gerar esse crédito. Tá? A gente está aqui, até estava falando com a Marianita agora, hoje cedo, dando uma volta aqui no evento, e aí a gente estava conversando, ela me chamou a atenção lá para aquele stand que tem agricultura familiar e tem as comidas típicas, né? A gente estava passando ali, eu não prestei muita atenção, ela falou, muito legal esse stand aqui. Por quê? Porque quem é de fora não conhece. Mas muitas vezes a gente que está aqui, a gente se acostuma e parece normal, né? E hoje, um dos nossos grandes diferenciais da Hemisfera, de todo mundo que está aqui no GAF, é estar onde a gente está. Até o professor Kaminski não era daqui, agora está em Sorriso, né? É um grande diferencial a gente estar aqui no Mato Grosso, a gente está em Sorriso. E a Hemisfera tem a nossa flagship, né, a nossa sede aqui em Sorriso, e a gente é a única empresa que tem escritório físico no bioma amazônico para gerar o crédito do bioma amazônico. Esse processo, essa jornada do carbono já começa aí. Geração de conteúdo, a gente, com o nosso escritório físico aqui na região de Sorriso, no bioma amazônico. Hoje a gente é uma das startups Cubo do Itaú, que é o maior hub de inovação da América Latina. Hoje a nossa empresa faz parte, e aí a nossa iniciativa de levar um pouquinho aqui do bioma amazônico, de Sorriso, do Mato Grosso, lá para São Paulo. E hoje a gente tem uma equipe aí com mais de 20 pessoas,
que passa por departamentos de RH, comercial, jurídico, departamento técnico, equipe de campo, para que a gente consiga construir toda essa jornada do carbono até a geração do crédito efetivo. E aí, o crédito também não interessa para o produtor rural, até a geração da receita. É isso que o produtor quer. O produtor quer a receita no bolso, né? Não quer só crédito de carbono. Contar um pouquinho aqui para vocês, hoje a Hemisfera, nós já somos, né, a primeira assessoria agro de crédito de carbono do Brasil, aqui no bioma amazônico. A gente conta com mais de 199 projetos aqui em Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre. Projetos que já estão em fase de execução, projetos que estão na fase de inventário florestal, projetos que estão na fase de agrupamento, e todos os projetos que geram crédito de carbono em cima da área de mata, em cima da área de reserva legal dos produtores rurais, né? E aí a gente traz aqui alguns dos nossos clientes. Então, desde Aripuanã, Vera, Feliz Natal, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Guara, Juína, Brasnorte. Então, toda fazenda que participa do bioma amazônico e tem área de reserva legal, a Hemisfera está atuando ali para gerar essa fonte de receita a mais na propriedade dos produtores. Hoje a gente trabalha com a certificação da certificadora Verra, que é a maior certificadora de crédito de carbono do mundo. Tá? A Hemisfera é uma desenvolvedora, então a gente utiliza essa certificadora, segue os padrões dela até gerar os créditos de carbono com o selo da Verra, que aí é amplamente reconhecida no mundo, né? A Verra está em mais de 132 países, mais de 3.400 projetos e mais de 1,3 bilhões de créditos já emitidos. E aí uma das coisas que a gente mais escuta é falar: Lucas, mas esse negócio de crédito de carbono é igual orelha de freira, é igual o elefante branco, enterro de anão, nunca vi, né? E o que acontece? Aqui está um dos grandes pontos. Muitas das empresas aqui no Brasil, eles querem gerar o crédito de carbono com uma metodologia própria. Os caras querem dizer que eles são os inovadores, eu vou criar uma metodologia brasileira e vou revolucionar o mercado, e aí existem várias dessas certificadoras brasileiras que não conseguem efetivamente gerar e vender o crédito. Quando a gente usa a Verra, a gente sai dessa ideia de criar uma certificadora, a gente passa a ser somente o desenvolvedor, seguindo uma metodologia amplamente conhecida aí pelo mundo. Tá? E aí um pouco de como as empresas compram esse crédito de carbono. O produtor gera, né? Eu comentei com vocês que a gente gera esse crédito em cima da área de reserva legal, em cima da área de mata. Mas quem que compra esse crédito? Quem que paga por esse crédito de carbono? Então, quem compra são as empresas que poluem no meio ambiente. Então, indústrias, empresas que poluem acima de 25 mil toneladas de CO2 aqui no Brasil, vão passar a ter que comprar o crédito de carbono através do mercado obrigatório, através do SBE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, para compensar as emissões que elas mesmas emitem, né? Elas medem a poluição através do GHG Protocol, que é uma metodologia da Fundação Getúlio Vargas, identificam quanto que elas poluem e aí sabem quantos créditos vai precisar comprar. Isso é um mercado regulado aqui no Brasil. Mas até hoje, nós da Hemisfera, a gente comercializa esses créditos através do mercado voluntário. Ou seja, as indústrias compram não porque são obrigadas, elas compram porque elas têm uma iniciativa própria de compensar as emissões, colocar nos relatórios de sustentabilidade e agradar os stakeholders e os investidores. É uma estratégia ali das empresas, das grandes empresas do mundo aí, para compensar a emissão e aí atrair capital com juros mais baixos e, enfim, ter diversos benefícios por compensar as emissões com a compra de crédito de carbono. Aqui algumas das empresas nacionais que compram crédito, e aí quando o produtor fala: Lucas, mas eu nunca vi ninguém comprando esse crédito de carbono. A gente sempre comenta: que bom que você conheceu a Hemisfera agora, porque se você nunca viu, é porque até então estava te faltando esse conhecimento. Porque hoje, se você entrar no site da FGV, conhecido aí por todo mundo, o Brasil inteiro conhece, a Fundação Getúlio Vargas, você vai ver lá todas as empresas que já fazem inventário de gás de efeito estufa, empresas nacionais, e que estão começando a comprar os créditos para compensar as emissões. E aí depois, cada grande empresa dessa, você entra no site deles, vai lá no link de RI, Relacionamento com Investidores, por exemplo, da 3Tento. Você vai acessar o relatório de sustentabilidade deles, vai ver que eles já estão calculando quanto que eles poluem e quanto que eles vão ter que compensar com a compra de crédito de carbono. Então, a informação está aí. Tem algumas empresas internacionais, inclusive algumas que a gente já negocia. Por exemplo, a Chevron ali, que é uma indústria de óleo e gás lá dos Estados Unidos. Indústria de óleo e gás não tem para onde correr. Eles têm que comprar crédito de carbono para compensar as emissões. Eles não conseguem tornar o processo deles mais eficiente para poluir menos. É uma indústria de óleo e gás. Então, indústrias internacionais são os grandes compradores hoje através do mercado voluntário. E aí, quem vende os créditos de carbono, como a gente já comentou, nós focamos, né, assessoramos produtores rurais aqui do bioma amazônico, mas tem uma régua, não é para todo mundo também, para todas as fazendas, a geração do crédito de carbono. Então, quem hoje está vendendo de fato são donos de propriedades rurais que possuem acima de 1.000 hectares de área de mata, então essa é uma régua que a gente definiu. A Maranita vai explicar um pouco mais à frente, o cálculo não é por hectare, mas é uma régua que a gente
definiu como comum ali, se o produtor tiver acima de 1.000 hectares de mata, a tendência é que o retorno financeiro dele seja mais efetivo. Esteja dentro do bioma amazônico, áreas documentadas, então precisa ter matrícula, CAR, georreferenciamento, precisa estar tudo certinho, e com um risco real de desmatamento. Então, mais ou menos, esse é o perfil aí de produtores rurais tem viabilidade para gerar o crédito em cima da área de mata e estar comercializando. E aí um pouquinho do que eu comentei para vocês dentro da nossa jornada do carbono, a primeira etapa que a Hemisfera desenvolve hoje para um produtor rural é uma análise de viabilidade bonificada. Então a gente bonifica esse produtor, vê se a área dele é viável, se tem acima de 1.000 hectares, se está no bioma amazônico, se tem documentação, se não tem sobreposição. A gente, em 24 horas, faz essa análise, identifica se tem viabilidade financeira e depois avança para a segunda etapa, que é o desenvolvimento do PIN, que é o projeto inicial, e depois para a execução, que a Marianita vai explicar, que passa por inventário florestal, tem que ir em loco, vai passar por todas as etapas, o processo da certificadora até a geração dos créditos. Nossa assessoria, e nós somos a primeira assessoria de crédito de carbono agro do Brasil, por quê? Porque a gente gera o crédito 100% para o cliente, a gente não vira sócio, igual as nossas empresas concorrentes lá da Faria Lima. Dentro da nossa assessoria da jornada do carbono, as etapas vão desde o desenvolvimento do projeto, agrupamento, vocês viram aqueles mais de 199 projetos, nem todos podem ser executados sozinhos, então a gente agrupa os produtores, a gente lista esse projeto na certificadora internacional, realiza inventário florestal, consulta prévia livre informada, passa por uma auditoria até a emissão e venda dos créditos. E agora, dando essa introdução aqui, a Marianita vai entrar um pouquinho mais como faz para a gente gerar de fato esses créditos aí no bioma amazônico. Bom, então por que o Lucas bate muito nessa questão de nós somos a primeira assessoria? Nós somos a primeira assessoria. Porque as empresas que desenvolvem esse tipo de projeto, elas entram em formato de parceria com o produtor rural. Então o que acontece? Mas assim, que todas as empresas que fazem isso, elas entendem muito do mercado, elas entendem muito do produto, só que elas não entendem do cliente. Então elas chegam, dinheiro de mercado, com muito conhecimento dos compradores, tem toda uma estratégia, chega assim, Lucas, você é produtor rural aqui no bioma amazônico, você tem uma área elegível para fazer um projeto de carbono. Esse projeto pode ter duração no mercado de 40 anos. O investimento médio para você tirar o projeto do papel até você auditar e executar ele gira em torno de R$1 milhão. E isso a gente tem as estratégias de execução e tudo, mas aí chega assim, Lucas, você não vai precisar investir nenhum real. Eu vou entrar com o meu know-how, com o meu conhecimento e você entra com a sua área de mata. A gente faz uma parceria e durante 40 anos a gente vai dividir os lucros. Inicialmente isso parece uma coisa muito boa para o produtor rural, até ele entender mais sobre o assunto. Porque a partir do momento que a gente faz uma análise de viabilidade e mostra para o produtor rural o quanto ele vai investir naquilo e o quanto aquilo vai retornar para ele, se a área dele tem viabilidade financeira, não é uma estratégia inteligente ele optar por uma parceria. Então, o produtor rural ele tem recurso para investir num projeto e ele vai adquirir conhecimento sobre isso. Então, quando você vem com essa estratégia de propor parcerias, isso, de certa forma, foi um pouco complexo para o nosso trabalho no início, que a maioria dos produtores que procuraram a gente no início eram produtores que já tinham passado por tratativas e negociações com outras empresas e estavam em relação de distrato desses contratos de parceria de 40 anos. Então, até a gente explicar para ele e desconectar o que era uma estratégia de execução da empresa e o que era o crédito de carbono em si, é um pouco complexo. Quando a gente mostra que o crédito de carbono não tem nada a ver com aquela negociação que ela foi envolvida, fica mais claro para o produtor entender. Então, por que assessoria? A gente não tem parte nos créditos do produtor rural. A gente presta um serviço para ele, fornece essa autonomia. Então, quando a gente faz um projeto, desenvolve uma estratégia de agrupamento, a gente vai mostrar para vocês, faz a listagem desse projeto na certificadora, não é em uma conta da Hemisfera. A gente abre uma conta para o produtor rural, o projeto dele é listado dentro dessa certificadora na conta dele. O projeto é dele, o investimento foi dele. Ele vai receber a venda dos créditos e vai pagar a Hemisfera como uma prestadora de serviço. Se você para analisar, não seria inteligente financeiramente. Seria muito melhor você participar dos lucros por 40 anos. Mas isso não vai acontecer. O produtor, quando ele entender sobre a proposta do produto, ele prefere não fazer do que fazer e dividir esse resultado, que é uma grande parte com a desenvolvedora. Então, só explicando um pouco desse contexto que a gente trabalha. Então, aqui é um caso nosso prático aqui na região de um projeto que está sendo executado nos municípios de Vera e Feliz Natal. Esse projeto, ele está já listado dentro da certificadora Vera, aqui não vai dar para enxergar muito bem, mas ali, ó, status, em processo de validação. Esse projeto ele vai ser auditado na semana do dia 18 de agosto. Então, para ele chegar nessa etapa de auditoria, todos os produtores fizeram uma análise de viabilidade e desenvolveram um projeto. Depois disso, no caso desse projeto Vera e Feliz Natal, foi feito um estudo e a gente entendeu que nenhum dos 4 produtores que fazem parte do projeto teria um potencial de retorno muito bom se eles executassem o projeto sozinhos. Então, a gente agrupou esses projetos, fez um formato de uma sociedade de propósito específico, todos eles vão arcar, né, a maioria das taxas para você executar um projeto, elas são taxas fixas,
Então, eles vão dividir esses custos e fazer o projeto deles ser mais saudável financeiramente. Então, o payback desse projeto é na primeira venda dos créditos, que está prevista para acontecer final desse ano ou final do primeiro quarter do ano que vem. Então, esse projeto foi agrupado, foi feita a listagem dele na certificadora BR, como eu mostrei para vocês, foi feito o inventário florestal, a consulta prévia livre informada, a auditoria está marcada e depois disso a gente passa para essas outras etapas. E quando você olha ali, em momento algum aparece o nome da Hemisfera. Olha ali, proponente do projeto. Cabeceira do Xingu LTDA, é o nome do projeto. Então foi feito uma SPE, chama Cabeceira do Xingu, e esse projeto está listado na conta do Cabeceira. A Hemisfera ela é a preparadora do documento. A gente foi contratado como uma assessoria, a gente tem toda a responsabilidade desse projeto, mas o produto gerado, a autonomia de comercialização e tudo, é dos produtores rurais. E produtores desses aqui são grandes empresários aqui da região, tem muito contato. Tem um produtor que ele já está negociando, dentro de negociar os créditos com o banco, ele tem relacionamento internacional. Então, veja só, o produtor ele tem muito mais autonomia, ele é muito mais inteligente do que o pessoal da Faria Lima imagina, né? Eles acharam que iam captar milhões lá no mercado, que aqui era o grande faroeste, que todo mundo era bobo, e que eles iam nadar de braçada aqui na região. Então, esse aqui é como caso prático da nossa palestra, o projeto Cabeceira do Xingu. Essa aqui é uma das fazendas, então a gente tem que ir lá, colocar placa, conversar com os colaboradores, tudo isso, né, etapa da CPLI. Esse aqui foi no momento da CPLI, uma das instâncias. Essa fazenda aqui, ela fica em Feliz Natal. Esse aqui é lá na fazenda Jaçanã, que fica ali em Vera, que é outra instância do projeto. E aí, mostrando um pouco agora por dentro dos nossos produtos, a gente mostrou o nosso fluxo de trabalho. Agora, abrindo um pouco a estratégia, mostrando por dentro dos nossos produtos, essa aqui é a análise de viabilidade. Então, hoje, quando um cliente, né, um lead, ele chega na Hemisfera, o primeiro passo é a gente fazer essa análise de viabilidade bonificada. Então, a gente não cobra isso para fazer para o produtor. O nosso objetivo é mostrar para ele se a área dele tem viabilidade técnica, jurídica, né, fundiária e financeira para fazer um projeto de crédito de carbono, que é isso que interessa. Hoje ela está mais atualizada, a gente tem mais mapas, mas o princípio dela é ver se você não tem nenhum tipo de sobreposição, como está a questão do risco, ver qual que é a geração de crédito de carbono e fornecer essa análise de viabilidade. Então, ali naquele primeiro mapa, a gente tem o perímetro da propriedade, a gente mostra se ela está em cima de assentamento, de área embargada, se tem algum tipo de sobreposição. Os outros mapas que a gente tem hoje, a gente mostra se essa área ela tem algum nível de degradação, se a área de mata tem algum nível de degradação. Então, se é o mato que gera o carbono, esse é um parênteses aqui, como que o mato gera crédito de carbono? O carbono está estocado dentro das árvores. As árvores elas funcionam como um grande tanque de combustível. Imagina um grande tanque de combustível. Eu tenho que fazer que aquele tanque continue cheio de combustível. Se passar um fogo lá, ou se aquela área for desmatada, todo aquele combustível, que é o carbono que está armazenado, ele volta para a atmosfera. Então, qual que é o grande objetivo? Manter a área de mata preservada e preservar esses carbonos que estão ali estocados. Por que a gente faz essa análise de biomassa? Para ver se teve algum nível de degradação na área. Então, às vezes, nos últimos 2, 3 anos, passou um fogo muito abrupto ali na propriedade e todo aquele carbono que estava armazenado ele foi para a atmosfera. Não tem como mais gerar crédito de carbono naquela área. A certificadora BR, que detém o padrão, ela tem as regras de como você calcula esses créditos de carbono. Então, ela fornece um mapa de risco, que é aquela imagem ali, aquele outro mapa vermelho, verde, branco, que diz onde que está a zona de risco da área ser desmatada. Então, quanto maior o risco de uma área ser desmatada, mais crédito de carbono ela gera. Então, a gente observa ali que esse risco está sempre ali nas bordas da floresta, na divisa da área aberta com a área de mata, que é realmente aonde ali vai começar um princípio de incêndio, alguém vai jogar uma bituca de cigarro, alguém vai pôr fogo, a área do vizinho vai pôr fogo, vai pular para a sua. Então, é com base nisso que a gente calcula os créditos de carbono. Então, aqui a gente mostra qual município que está, o nome da propriedade, o número do CAR, a quantidade de área de mata e o quanto isso gera de crédito de carbono com base nesses mapas provisórios que a certificadora disponibiliza para a gente. E a gente diz para o produtor se a área dele tem viabilidade financeira ou não para ele trabalhar com o projeto de crédito de carbono. Ele tendo viabilidade financeira, ele passa para aquelas próximas etapas ali, para desenvolver o projeto dele. Então vamos desenvolver essa estratégia aqui dentro da empresa. E aí só um ponto, né? Quando a gente está falando de crédito de carbono, até apresentaram a gente aqui a empresa, sempre, né, nas palestras, nos eventos, crédito de carbono é empresa de sustentabilidade, crédito de carbono, não sei o quê. Mas no final, essa análise de viabilidade, ela é uma análise de retorno financeiro. Então, como a Marianita colocou, aqui vai dar a quantidade de crédito, o valor do crédito, hoje está na média de $10 cada crédito, quanto de retorno anual aquele produtor vai ter com a comercialização desse crédito gerado em cima da área de mata. Só para deixar claro, o papel da Hemisfera, o que a gente faz é analisar a parte financeira do negócio, a viabilidade econômica, porque preservar a sustentabilidade,
todo mundo já está careca de saber ali que o produtor aqui no bioma amazônico já faz. E o primeiro pilar da sustentabilidade é o financeiro, né? Se você não tem uma sustentabilidade financeira, nada daquilo vai perpetuar, não vai ficar de pé. E a gente é uma empresa de crédito de carbono e a gente não se reconhece, né? Não fica se falando como uma empresa de sustentabilidade justamente por isso. Então, quando perguntam o que é sustentabilidade para nós, eu falo assim, olha, o primeiro passo da sustentabilidade é a sustentabilidade financeira. Essa área de mata, ela só está preservada porque tem um produtor lá que está arcando com as custas disso. Então, o discurso ambientalista mas por que vai gerar crédito de carbono? Se o produtor rural ele é obrigado pelo Código Florestal a preservar essa área de mata. Bom, existe a obrigação legal. A obrigação legal ela exime o risco dessa área ser degradada, desmatada? Ela não exime. Então, essa obrigação legal faz com o produtor, aquele cara que ele é organizado, que ele tem que despender parte da receita que ele obtém na área aberta, que muitas vezes é apenas uns 20%, para preservar esses 80% de passivo. Então, você chega na fazenda, por que o produtor rural tem um caminhão-pipa? Ele tem um caminhão-pipa que na época da seca está lá na margem da propriedade para pagar fogo. Então, assim, essas são coisas muito óbvias para a gente que está inserido dentro desse ambiente. Então, a gente está acostumado com isso. A gente sempre tem que bater na tecla, principalmente quando a gente está fora. Então, por exemplo, agora a gente vai receber essa auditoria. O que é da diferença da hemisfera? Você imagina que muitas vezes as empresas que executam esses projetos para produtores rurais, elas estão lá na Faria Lima. O cara que está escrevendo o Project Description, que é a parte técnica do projeto, ele está sentado lá na Vila Olímpia. Ele não entende do contexto regional. Como que esse cara vai explicar as particularidades de uma propriedade rural para um auditor indiano entender o que aquela propriedade está passando? Então, aí acaba que a auditoria vira uma parte mais complexa ainda, porque a empresa, em vez de trazer a solução para o produtor, traz mais um gargalo. Então, como a gente está nesse mercado há muitos anos, a gente conhece todos os projetos de crédito de carbono no Brasil, desde esse primeiro, de 2012, que é o RED Santa Maria, que está em Colniza, que é a Fazenda Santa Maria, a gente conhece todos. Então a gente conversa com eles, como que foi o processo de vocês com a empresa X? Como que foi o processo de auditoria? E a gente escuta umas coisas assim que a gente fica, cara, é um absurdo, porque a empresa não entende ali das particularidades que o produtor passa. Bom, essa aqui é a abrangência de áreas analisadas que a gente tem dentro do bioma amazônico. Então isso aqui são todas as áreas que a Hemisfera já analisou, isso sem custo, a gente recebe a propriedade, ela atende um padrão mínimo ali para ela ser analisada e a gente vê se aquela área tem viabilidade financeira ou não para fazer crédito de carbono. A grande abrangência nossa, ela está aqui no estado do Mato Grosso, muito também pelo nosso posicionamento e também porque o estado do Mato Grosso é o estado com maior potencial de geração de crédito de carbono. Não é o estado do Amazonas, não é o estado do Pará, não é o Acre, não é Rondônia, é Mato Grosso. Porque você precisa que essas áreas estejam regularizadas fundiariamente e ambientalmente. Então, o que acontece lá no Amazonas? Você vai pegar uma área aqui, essa região aqui para cima, Coari. Quando a gente escuta Coari lá no escritório, aí chega aqueles caras assim, nossa, eu tenho... E assim, os caras não têm 1.000 hectares no Coari. Ninguém tem 1.000 hectares no Coari. É de 200 mil para cima. Então, todo mundo tem 200 mil, 300 mil, 500 mil hectares na região de Coari, Manicoré. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, você é um cara, velho. Entendeu? Então, ali em Sorriso tem uns quantos? Eu acho que tem alguma coisa ali em Sorriso que os caras adoram vender terra em Coari, Manicoré. Só que lá tem uma grande complexidade. Você chega no município lá, então a gente já andou nessa região ali de Apuí, qual que é ali a divisa de Rondônia com Rio Madeira. O Rio Madeira. Então ali, você chega lá no município, vamos supor que o município tem 2 milhões de hectares. No cartório tem 5. Então assim, a terra que o cara vendeu para você, ela tem mais pelo menos 2 donos. Então como que você tem 200 mil hectares em Coari? Você não tem 200 mil hectares em Coari. Então você tem essa complexidade fundiária. E todo mundo vendeu a ideia de que você vai comprar uma matrícula lá no Amazonas de 200 mil hectares e aqui de Sorriso você vai fazer um crédito de carbono à distância e você vai receber 160 milhões de reais. E também não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, porque a mentira ela é grande, porque já que você vai mentir, você vai mentir pequeno, mente grande logo de uma vez, né? Então, assim, são essas complexidades. Essa área, primeiro ponto, ela não tem regularidade fundiária.
Pronto, você matou, não existe um projeto de carbono em cima de uma área dessa. Segundo ponto, não é porque tem mato que tem crédito de carbono. Então vamos lá, o que o Lucas falou, RED, redução das emissões por evitar o desmatamento e degradação. Ou seja, na região que aquela área está inserida, precisa existir um risco eminente daquela área ser desmatada ou degradada. Então você imagina, a gente tem aqui, que os nossos clientes eles não têm 200 mil hectares no Quari, 200, 3 mil hectares, por exemplo, aqui em Vera e Feliz Natal. O que tem mais risco de ser desmatado ou degradado? 1.000, 2.000 hectares aqui na região de Vera e Feliz Natal, que está na margem da rodovia, que tem gente que passa, joga uma latinha, uma bituca de cigarro, tem assentamento na região que o pessoal está abrindo, ou 200 mil hectares aqui, ó. Gente, você não chega aqui nem de barco. Nem de barco você chega lá, não tem como chegar. Não tem como você ir lá fazer o inventário florestal. Então, assim, você vai chegar de barco até aqui, assim, ó, porque a gente conhece todas essas rotas. Então, você vai chegar de barco até aqui, e daqui aqui, o que você vai fazer? Você vai de teco-teco? Você vai pousar onde? Você vai pular de parapente lá para essa área? Essa área, ela não tem risco de ser desmatada. Então, ela tem um alto teor de biomassa, mas ela não tem risco de ser desmatada. Ela não gera crédito de carbono. Aí, quando você conta isso para o cara que comprou 200 mil hectares no Quari, ele falta te matar. Esse cara, ele quer me matar. O crédito de carbono, ele tá aqui, ó. Ele é daquele produtor que tem 1.000, 2.000, 3.000 hectares de área de mata, 200, 300, 3.000, 4, 5, 6.000 de planta. O crédito de carbono, ele não vai salvar ninguém, ele não é a bala de prata de nenhum negócio. Ele é uma fonte de receita que você vai extrair de uma área que hoje não é um passivo da sua propriedade. Ele não vai extrapolar a receita que você tem produzindo soja e milho, mas ele vai fazer com que você tenha uma receita para você preservar essa área sem precisar te dar dinheiro da tua área produtiva e você ter um respiro a mais. Então, enquanto empresa, qual que é a missão da Hemisfera? Tornar as fazendas mais lucrativas. Hoje o nosso meio é fazer isso com crédito de carbono, mas ele não é uma bala de prata do negócio. Então aqui passando para o projeto lá, que depois da análise você vê no projeto. O que vai dentro desse projeto? Então a gente faz todo um estudo da região que a área está inserida, a questão da modelagem do desmatamento na região, que é o que vai me dar vazamento técnico para calcular os créditos de carbono, o que tem de pressão de desmatamento da propriedade, qual que é o tipo de vegetação. Então, por exemplo, a gente saiu desse inventário aqui na região de Vera e Feliz Natal, que é um tipo de tipologia. Todas as áreas elas já passaram por manejo florestal, e é uma tipologia que você tem indivíduos florestais com diâmetro, né? Então o círculo deles ali, vou falar da forma simples, é maior. E a gente foi para um inventário florestal na região de Alta Floresta e Paranaíta. Lá a área ela tem mais ou menos o mesmo tamanho dessa área que a gente inventariou aqui na região de Vera e Feliz Natal. Só que a tipologia lá, ela é de cipó. Você tem muito cipó na floresta. Então, como você tem muito cipó, você não consegue ter muitos indivíduos arbóreos. Então, isso interfere no inventário florestal. Então, por isso que a gente tem que estudar tipologia, para mim saber falar para o produtor quantas parcelas eu vou precisar fazer de inventário florestal, quantos dias os mateiros vão ter que ficar mensurando ali a área, qual que é a tipologia do tipo de solo também influencia ali na vegetação, qual que é a história daquela área preservada, o produtor, ele comprou essa fazenda há quantos anos, como foi o processo de abertura dela, qual que é o contexto, quais foram os riscos que você já passou. A gente tem história de cliente que quase morreu no meio do mato queimado apagando fogo. O trator apagou, o cara teve que abandonar o trator queimou e ele teve que fugir com o irmão para não morrer queimado. Então esse é o tipo de história que a gente tem do vilão, grande desmatador da Amazônia, né? Então o crédito de carbono ele atrela uma função social porque existe uma grande divergência também. O mesmo pessoal que fala que o produtor rural ele é obrigado a preservar e que a reserva legal é uma obrigação legal dele, é o mesmo que olha aquela área de mata e fala, não tem função social, né? Isso aqui podia ter um projeto de inserção de pequenas famílias aqui de produtores e abrir essa área e destinar quem precisa. Então, tem um misto ali. Essa primeira projeto de crédito de carbono do Mato Grosso, que é o Santa Maria, são 77 ou 74 mil hectares de manejo florestal. Eles não têm atividade produtiva, soja, milho, essas coisas. A atividade deles é o manejo florestal. E essa propriedade, lá naquela época, ela passou por um problema de função social. Então, ela foi invadida e o pessoal alegava que ela não tinha função social. Uma das estratégias que o produtor fez foi desenvolver um projeto de crédito de carbono. Ele, no caso dele, ele optou por destinar uma parte da receita do projeto para comunidades regionais ali. E com o projeto de crédito de carbono, ele conseguiu atrelar essa função social à propriedade. Tem o cálculo dos créditos de carbono e o plano de viabilidade financeira, que é de fato como ele vai tirar esse projeto do papel. Mas a maioria confunde o RED e a forma como o crédito de carbono é calculada. Por quê?
fala que a floresta, se a área de reserva legal já está em pé, ela não está mais capturando carbono. Afinal, aquela mata, aquela árvore já está ali faz 100 anos. Então, a floresta está em clímax, não tem mais aquela troca igual uma vegetação que está crescendo, né? Mas aí é que está. RED é redução das emissões por evitar desmatamento e degradação. Você gera o crédito de carbono do tipo RED quando você evita que aquela área que está com um estoque de carbono guardado dentro da mata, a área seja degradada e esse estoque de carbono seja liberado para a atmosfera. E aí vem os espertão aí de mercado e fala assim, mas essa floresta não está capturando carbono. Mas ela Como já que você fez vai mais gerar? difícil, ela já capturou e fixou. Está estocado. Então, só para ficar claro, às vezes a gente está falando os termos aqui, para nós é muito óbvio, né? Mas tem essa grande diferença. O crédito do tipo RED ele não está mais capturando, ele já está estocado, e aí ele deixa de ser emitido quando a gente evita o desmatamento e degradação com investimento em caminhão-tanque, com investimento em acero, trator, para evitar que aquela área de mata pegue fogo. Então, você desenvolveu esse projeto. A gente precisa de materialidade de mostrar que aquela área está sendo monitorada. Então, a gente começa os monitoramentos. Então, aquele cara que comprou 200 mil hectares no Quaric, ele jura que ele vai receber 160 milhões de reais em crédito de carbono, ele vai fazer isso à distância? Não tem como. Porque uma das etapas do projeto é você ter evidência de monitoramento. Então, a gente faz os relatórios de monitoramento mensais de todas as áreas que estão no projeto de crédito de carbono. Então, como que funciona esse relatório de monitoramento? A partir do momento que o produtor ele fez o projeto dele, a gente precisa de um marco para começar a contabilizar esses créditos. O marco é o projeto, junto com os monitoramentos. A gente faz a parte do monitoramento externo, então monitoramento remoto. A gente tem um sistema de monitoramento, que depois a gente vai apresentar para vocês. E o produtor entra com a parte de monitoramento em loco, que é algo que o produtor já faz. Mas eu preciso de evidência. Então esse cara, ele ronda a fazenda dele pelo menos uma vez por mês. Ele vai ver como que está uma divisa, como que está o acero. Ele sempre, o gerente da fazenda, ele tem essa habitualidade de fazer isso. A gente precisa de evidência. Então a gente aloca alguns pontos de monitoramento na borda da floresta, então entre a área aberta ou entre a estrada e a área de mata, ou entre a lavoura e a área de mata, para que ele tire fotos todos os meses e a gente tenha essa evidência técnica de monitoramento. Então a gente gera esse relatório mostrando, por exemplo, agora a gente está entrando num período muito crítico, que é o período que a gente mais tem que cuidar a questão desses relatórios e a questão dos alertas que a gente emite para os produtores rurais. A gente vai mostrar. Como que está sendo? A gente manda isso para a auditoria, esse mês aqui começa um pouco mais complexo, o nível de alerta de alteração de calor aumenta. Então, as estratégias de monitoramento elas foram melhoradas. Então, o produtor ele tirou esse caminhão-pipa que estava guardado lá dentro do barco, esse caminhão está abastecido, ele está mais próximo, ele já está alocado no trator para apagar um princípio incêndio que pode começar. A grade está no trator para ir lá ajudar. Então, tudo isso a gente mostra nesses relatórios. E essas aqui são fotos de relatórios que a gente recebe de clientes. Então, ali, a foto de um ponto de área que é pecuária, né, entre o pasto e a lavoura, a gente mostrando ali a cerca do produtor, tudo isso. Isso aqui é lá na região de Aripuanã, essas fotos aqui. Então, esse é o trabalho que o produtor faz juntamente com a gente. E dentro disso, a gente desenvolveu o Monitor Esfera. Então, o nosso sistema de monitoramento. Então, como a gente tem muitas áreas, como que a gente vai fazer para ter uma gestão técnica disso e para alertar o produtor se acontecer algum tipo de foco de calor? Então, foi desenvolvido dentro do Monitor Esfera o Zé do Fogo. O Zé do Fogo, ele é um sistema que fica dentro do WhatsApp e ele gera disparos com latência de 15 minutos a diferentes raios da propriedade, vou mostrar aqui para vocês, mostrando que tem foco de calor chegando próximo da propriedade do produtor. Tem empresas que a empresa inteira é um sistema de monitoramento como o Zé do Fogo. Eles vendem essa estratégia, é um software, que o produtor entra nele, põe um login, uma senha para ele ver se o foco está chegando perto da fazenda dele. Mano, o produtor não abre nem o WhatsApp direito. Você acha que ele vai abrir no meio da fazenda, correria, um software para ele ver se está chegando fogo perto da fazenda dele? Até fazer isso e morrer queimado. Não tem como. Ou senão, não, daí gera um link e joga no WhatsApp do produtor, ele vai abrir um link e esse link vai carregar e vai abrir um mapa. Quando o pessoal estava desenvolvendo isso aqui lá na empresa, eu falei assim, olha, eu quero que esse negócio chegue no WhatsApp do produtor, com a mapa da área dele, com imagem de satélite atualizada e mostrando onde está o foco de calor. Tem que chegar no WhatsApp, é onde ele vai ver. E é isso que a gente faz hoje. Então ele chega tanto no nosso sistema interno de comunicação, no nosso Slack, como no WhatsApp do produtor rural. Então aqui, esse aqui são os alertas. Tá um pouco ruim aqui para enxergar, mas por exemplo, esse aqui é a fazenda do... Aqui são as áreas que são monitoradas. E aí, se tiver algum alerta, vamos ver aqui em cima, tem um alerta longe aqui, um alerta amarelinho, não é um alerta vermelho ainda. Já dá um alerta para ele, tem um foco de calor.
próximo, entendeu? E agora o pessoal, para essa safra agora, para esse período de seca, esse projeto, ele foi atualizado, a gente tem uma nova versão, ele já consegue separar o que é foco de calor do que é foco de incêndio, que são coisas diferentes. Então a gente centraliza a base de dados de todos os satélites que fornecem esse tipo de alteração, de alerta, e classifica isso para o produtor rural. E agora ele também tem a direção do vento. Então esse foco aqui, qual que é a direção do vento agora? Esse vento está vindo para cá, qual que é a velocidade do vento? Em quanto tempo esse foco, se ele virar um foco de incêndio, em quanto tempo ele pode chegar na propriedade do cliente? Então isso aqui a gente fornece para o produtor. A partir do momento que ele entra no processo de monitoramento das áreas, para a geração de crédito de carbono, ele recebe esses alertas ali no WhatsApp dele. E aqui, isso aqui é a diferença de você manter uma área de reserva legal por obrigação da lei. Isso é uma coisa, manter a área de reserva legal porque é lei. Você entende que se chegar um fogo, se esse fogo aqui chegar na área do Rodrigo, ele não botou fogo, o fogo chegou lá. Dinâmica de imagem, Chegou lá o fogo. comprova que não veio da fazenda dele. Então, uma coisa é você manter a área de reserva legal por obrigação. Outra coisa é você fazer uma preservação efetiva, através, por exemplo, da assessoria da Hemisfera, que a 30 quilômetros, 10, 5 quilômetros, está dando os alertas de fogo, e aí vai dar tempo para ele se preparar, fazer um acero e evitar que esse fogo entre na área de mata. É por isso que ele gera e comercializa o crédito de carbono. Ele está fazendo algo a mais do que simplesmente, pegou fogo, não era meu, faço uma dinâmica de imagem, vai ter um processinho ali, mas consegue resolver e está tudo bem. E aí, no final de tudo, quem perde somos todos nós, porque a mata foi embora, o carbono estocado. Então, mas gera crédito em cima da área de reserva legal? É por isso, porque existe uma preservação efetiva. Não é só manter o mato por uma obrigação legal. E a gente sabe, e o produtor melhor do que a gente sabe, que um fogo você controla ele no início. Se você não controlar ele no início, depois você remedia, né? Então ele está queimando lá 200 hectares de mato, você vai remediar, você vai fazer uma cera, você vai entrar com o trator no meio do mato, para ele não ir para outra parte. Mas você não vai mais apagar aquele fogo, você vai remediar para ele não ir para outros lugares. Então, quando você tem um sistema desse, você faz o quê? Por exemplo, o seu Claudir. O seu Claudir está lá na rodovia da soja. A área dele em si não tem um problema de começar fogo lá, mas tem um problema lá na rodovia da soja. Na fazenda dele, na rodovia da soja, tem outra fazenda que não é dele. Mas ele já entendeu que para ele controlar os focos, o trator dele tem que estar lá na rodovia da soja, numa fazenda que não é dele. Porque o foco vai começar ali, vai queimar a fazenda do vizinho e daí vai queimar a fazenda dele. Então não adianta ele ter acero só na propriedade dele, ele não vai controlar o fogo depois que ele começou. Então por isso que a gente tem todo esse sistema de monitoramento, para dar esses reports para o produtor rural e conseguir agir a tempo. Então, isso aqui é como ele funciona no WhatsApp. Então ele chega lá para o produtor rural, essa aqui é uma fazenda lá em Santa Rita, não, a fazenda Santa Rita, ela é lá em Porto dos Gaúchos, e ela mostra, aqui nesse caso não tem nenhum foco próximo, né? Mas ela chega no WhatsApp do produtor com um alerta, chegando próximo da fazenda, mostrando para ele onde que está. Então esse aqui é o caso, né? Então, aqui ó, você não controla, isso aqui você não controla mais. Esse fogo ele começa muito longe da fazenda do cliente. Qual que é a estratégia que ele está de esteira, de trator de esteira, fazendo acero para evitar que esse fogo entre dentro da área da propriedade. Mas você não apaga mais, não tem como controlar. Isso aqui você vai remediar até começar a chuva e ele vai acabar por conta. Não tem mais o que fazer. E o fogo dentro da área de mata, ele é muito mais complexo de você controlar do que na palhada da lavoura. Porque na área de mata você tem uma serrapilheira lá. Gente, assim, ó, você tem a mata que você entra que é só folha. Como que você vai apagar aquilo ali? Aquele fogo fica ali, naquela palhada, você vai mexer lá e ele volta de novo. Então não tem como controlar. Fica queimando um toco de uma árvore lá por meses, até começar a época do período de chuva novamente. Mas não consegue entrar no mato direito nem com o mateiro fazendo a picada, Imagina você vai apagar fogo. Ninguém apaga fogo dentro de mato, esquece. Você tem que controlar para não chegar. E essa da execução em campo, que é a consulta prévia, livre e informada, então nessa etapa a gente vai e a gente explica para todo mundo da fazenda, então para todos os colaboradores, que aquela fazenda está participando de um projeto de crédito de carbono. Quais são os impactos daquilo para o cara que está lá fazendo a manutenção do maquinário? Qual que é a importância dele participar de um projeto de crédito de carbono? Então colocar as placas, identificar a propriedade, deixar todo mundo a par do que está acontecendo ali, né? Essa aqui é a etapa aqui é as placas que a gente coloca na CPLI e a etapa de inventário florestal. Então assim, gente, não dá para fazer crédito de carbono com uma tecnologia da NASA, com um satélite que mede 60 metros abaixo do solo sem no mato. Seria um sonho, né? Você tem que lidar com o mateiro que vai lá ficar 20 dias enfiado no meio do mato e vai ligar para você sábado à tarde, 3 horas da tarde, pedindo 2 maços de cigarro para você levar para ele. Você tem que lidar com esse cara. Então ali ó, o Lucas ali ó. Um dos trabalhos do Lucas é lidar com essa equipe.
Então não tem como você fazer crédito de carbono lá sentado na Vila Olímpia sem conhecer as complexidades aqui da região. Como você vai executar um inventário florestal? Então, é a etapa mais complexa, assim, sem chance, é a etapa mais complexa de um projeto de crédito de carbono. E isso aqui, que esses caras estão medindo, a gente leva para campo, calcula esses créditos, depois vem os auditores, olhar as fichinhas do mateiro, do anotador, do identificador e medir a árvore que ele mediu para ver se a medida está certa. Então, você imagina o nível de responsabilidade que a gente tem em cima disso. Então, em campo, a gente define quais são as parcelas que vão ser amostradas, eles vão lá, eles abrem as picadas, eles identificam essas parcelas, então põe placas de início e final, essas parcelas são georreferenciadas com Garmin, então cada árvore que foi medida, ela tem uma rastreabilidade ali com coordenada, é identificado com uma plaquetinha, um número, e essa árvore ali, ela foi medida, foi passada uma trena em torno dela, 1,30 m de altura e anotado qual que é a circunferência, a altura de peito, para a gente levar isso para o escritório, converter em dado, calcular o volume e gerar a biomassa. E esse aqui foi outro desafio que a gente encontrou, porque enquanto empresa, eu não queria fazer inventário florestal, eu queria fazer crédito de carbono. E daí a gente falou assim, não, porque o inventário florestal a gente terceiriza. Tem muita empresa ambiental aqui na região, empresa que faz manejo, que faz PEF, então a gente passa a demanda para eles. A gente passou a demanda para alguém, Lucas? Igual as empresas da Faria Lima, né? Eles passam a demanda. E o que acontece com os inventários? Dá merda. Dá merda. A gente falou assim, cara, não dá para terceirizar, a gente vai ter que internalizar. A gente vai ter que lidar com o cara na ponta para a gente ter segurança para o produtor rural. Então, hoje, o cliente, ele não quer fazer crédito de carbono. O cara não quer mais uma dor de cabeça na fazenda dele. Então, se eu chegar para o negócio dele e falar que eu vou fazer o inventário florestal com o engenheiro dele, que ele vai negociar com o engenheiro dele, o cara já vai pular e fala assim, cara, isso aqui só vai me dar dor de cabeça, eu não vou mexer com isso. É o custo da oportunidade. Essa receita aqui é boa, mas eu não vou mexer com isso. Então, se a gente faz tudo isso para o produtor, e é isso que a gente faz hoje enquanto assessoria, é não dar dor de cabeça no produtor rural. Até ontem a gente foi assinar o contrato, a hora que a gente mostrou a questão do inventário florestal, o que o produtor perguntou para nós do inventário florestal? Se a gente resolvia ou se ele ia ter que falar com o escritório dele. Eu falei, aí o Lucas falou, se a gente resolve tudo, você não vai precisar preocupar com nada. Ele, então tá bom, eu não quero me preocupar com isso. Então, a gente entra na fazenda, a gente precisa de acesso na fazenda, a gente precisa de almoço pro pessoal, hospedagem pro pessoal, e do resto a gente cuida e a gente vai te reportando. Então, essa é a etapa do inventário florestal. Depois que é feita a parte de campo, então a gente gera as peças técnicas que vão ser auditadas. Então é gerado o relatório técnico de inventário florestal, e aí voltando ao desafio que a gente teve aqui na região. Aqui na região, o pessoal, não só na região, quando você fala em inventário florestal, o que o pessoal pensa? Manejo de SMART. Então, quando você vai fazer manejo florestal, você não mede indivíduos com diâmetro e altura de peito de 10 centímetros, você mede indivíduos maiores. Quando você mede indivíduos maiores, o que você faz? A sua parcela rende. Cada parcela nossa ela tem 1 hectare. O mateiro, para ele andar 1 hectare para fazer PEF ou manejo, quantos hectares o cara falou para nós que ele faz por dia no manejo? 40. 40 hectares. Os nossos mateiros fazem 1 hectare por dia, porque eles medem DAP de 10. Então, quando o cara está andando para fazer manejo, ele está lá dentro da parcela olhando, aquela árvore é grande, ele vai lá, mede e ele passa. Aquela ali também é, mede e ele anota. Quando ele está fazendo inventário para biomassa, que ele tem que medir DAP de 10, que é todas essas árvorezinhas, cara, é quase 100% da parcela dos indivíduos tem que ser medido. Então, esse cara fica muito no mapa. E aí, o cálculo é diferente. Quando você faz manejo ou PEF, a medida em campo é a mesma, que é a circunferência, a altura de peito. Mas quando você vai no escritório, a forma que você trabalha esses dados é diferente. O pessoal vai calcular volume, metro cúbico. A gente não calcula volume, a gente calcula biomassa. Então a metodologia, as equações, ela vai mexer com Higuchi, Nogueira, para mim é calcular qual que é a biomassa que aquela área aporta. E esses inventários florestais, além de a gente ter toda essa equipe treinada nos padrão, tem engenheiro florestal, a gente foi, contratou um professor de uma universidade federal para corrigir esse inventário. E esse professor, a gente foi atrás, ele tinha doutorado na parte de biomassa. O dia que ele viu as planilhas e ele viu a qualidade do material, ele perguntou assim, quem que fez isso daqui? Ele explicou, foi o nosso time, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo e tal. Ele, olha, quem fez isso aqui entende muito de estatística, porque essas planilhas, esses cálculos, eles estão muito bem feitos. Isso daqui tá certo, tá tudo ok, ele deu algumas contribuições ali mais para a peça técnica, de referências e tudo pra gente colocar, mas a gente teve, como se diz, a chancela de um doutor na parte de biomassa, que ele fazia inventário no Paraná, para biomassa, tudo isso, porque ele entende que a parte de biomassa era isso que a gente precisava.
Então, fez o relatório, fez o procedimento operacional padrão, porque também não é só, entre várias aspas, fazer um inventário florestal, é contar como foi o processo, desde o escritório, da escolha dessas parcelas, como que foi o procedimento operacional padrão em campo, como que coloca as parcelas, como que começou, como que sorteou tudo isso, e fazer o projeto escrito, um projeto técnico para enviar isso para a auditoria. Então, tudo isso para gerar um produto que nunca vai sair carregado em um caminhão dentro da fazenda do produtor rural. Algo intangível ali, algo não palpável dentro do negócio dele. E aí, passando para as esferas de comercializações, isso aqui é público, dentro da certificadora Verra, a gente não está locado, então vocês podem até ver aqui, ó, Open Account, a gente não está logado no sistema quando a gente faz cultura, floresta e outros usos do solo, que é no RED, no Brasil. Tudo comercialização recente. Então a gente vê aqui, 7/7, tá meio ruim para me enxergar, Lucas? 7/7. De 2026, de um projeto Brasília Amazon Aprender Local Project, tem áreas aqui no Amazonas, tem áreas no Amazonas, Mato Grosso, Pará, um projeto agrupado, do estilo nosso. Tudo comercializações que tem dentro da certificadora Verra, isso nichado, só para o Brasil, só projeto igual os nossos. Então é isso que a gente mostra ali para o produtor rural, quando ele pergunta, tá vendendo? Tem quem vende? Quem recebeu? A gente abre e mostra o produtor rural com transparência para ele entender ali sobre o negócio. Só que o que acontece? Isso daqui eu vou deixar o Lucas explicar, mas assim, o sistema da Verra, ele é truncado. Ele é um sistema complexo de você mexer, ele não tem o desenvolvedor de software, não teve a parte ali de experiência do usuário, ele não assistiu essa aula, entendeu? Então é muito complexo de você mostrar. Todas as informações elas estão disponíveis, mas o formato que elas estão disponíveis, ele não é da forma mais usual possível. E aí o que aconteceu, Lucas? E aí na tentativa de levar a informação mais clara possível para o produtor, a gente lançou uma plataforma, um site, né, chamado creditcarbonobrasil.com.br, que qualquer um acessa, e aí na primeira página, você não precisa clicar em nenhuma etapa, nenhum passo a passo, como o site da Verra, na primeira página você já vê todos os projetos que existem no Brasil, de RED, que são os projetos em cima da área de mato, e você consegue clicar, ver a área que está esse projeto, ver quem que é o produtor, e também ver as comercializações de crédito em todo o mercado brasileiro. Porque muitas vezes, enquanto tem produtor falando, eu nunca vi ninguém vendendo, ali naquela tela que a Marianita mostrou antes, tem um produtor conhecido nosso que desde 2019, lá em Rondônia, está vendendo 800 mil créditos por ano para a Volkswagen. E está ali no portal da Verra, não precisa de nenhum acesso. Mas ainda assim, na tentativa de facilitar ainda mais o acesso, a gente lançou essa plataforma, creditcarbonobrasil.com.br, para facilitar aí o entendimento do mercado. Boa. E esse é o trabalho da Hemisfera, produzir crédito de carbono para o produtor rural sem nenhum tipo de amarração. Obrigado. Muito bem, pessoal, nós agradecemos ao diretor administrativo e fundador da Hemisfera Agro, Lucas Zetter, e a diretora técnica da Hemisfera Agro, Marianita Duarte. Muitíssimo obrigado aí.